Hoje nós vamos falar sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Isso faz parte da história de Israel. Vamos compreender por que isso aconteceu, quais foram as consequências. Eu me chamo Gisele Mascarello e você está no canal da Voz Conhecer. Se você não é inscrito, se inscreva, curta o vídeo, não custa nada, é só apertar ali naquele joinha que tem aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar até mais pessoas. Bom, preparados para nós voltarmos no tempo aí uma boa quantidade? Vamos entender por que o reino de Israel se dividiu. Bom, para compreender isso, vamos ter que voltar um pouco no tempo para assim entender de quem estamos falando, que povo era esse, em que momento da história o povo de Israel estava. Então eu vou estar ampliando esse mapa para poder fazer as explicações. Bom, então vamos lá. Quando o povo estava, escravizado lá no Egito, o que Deus fez, Deus ouviu, viu, enviou Moisés para libertar o seu povo da escravidão. Ok, todo o povo de Deus que estava então no Egito, eles são libertos e Moisés os conduz pelo deserto. Se nós olharmos esse mapa, Moisés poderia ter saído do Egito e ido direto para Canaã, Por isso que falam que essa trajetória seria de alguns dias. Porém, não foi esse o caminho que Deus indicou a Moisés. Moisés era um servo do Senhor, de Deus, e obedecia aos seus direcionamentos. Então, Moisés, ele vai fazer o quê? Ele vai estar descendo com esse povo aqui por essa região, até que chega aqui o momento em que ele vai atravessar o Mar Vermelho com o povo. Depois eles vão continuar caminhando aqui nesse deserto. E aqui eles vão fazer uma volta, Parece que vão chegar em Canaã. Não, novamente pegam outro trajeto. E assim eles levam 40 anos. Esse povo que foi libertado aqui do Egito vai fazer um caminho de 40 anos pelo deserto até então chegar aqui nessa região do Rio Jordão, próximo a Jericó, ao qual eles vão estar entrando na terra prometida. Por que eles caminharam tanto tempo? Bom, isso é um motivo para um outro vídeo que em breve eu vou estar fazendo. Mas qual é a real motivação de eu estar voltando até aqui? Para que nós possamos compreender o contexto. Então, até aqui, todo o povo de Israel, estava reunido num só povo. As 12 tribos estavam reunidas e Moisés estava com eles. Porém, Moisés ele vai vir só até aqui. Aqui ele vai contemplar a terra prometida e ele vai morrer. Quem assume seria então Josué. É Josué que vai adentrar a terra de Canaã com o povo. E nesse momento eles vão começar a ter algumas guerras, lutas aqui para dominar esta região, ok? Depois disso, nós vamos compreender que logo que eles estavam nessa terra prometida, eles tiveram Josué por um período, ok? Mas depois que Josué morreu, então se instalou o sistema tribal, ou seja, um período que chamamos de juízes. O que seriam os juízes? Pessoas que tinham assim uma certa autoridade no meio da comunidade, pessoas mais velhas que tinham um caráter, assim admirável. Então eles ajudavam a conduzir esse povo. Porém, esse povo ele foi ficando vulnerável perante os demais povos. Por quê? Porque eles haviam expulsado aquelas pessoas daquelas regiões. E então esses povos, é claro, estavam querendo voltar para a sua terra. E eles estavam se sentindo muito vulneráveis, muito fracos perante essas outras, digamos assim, outros povos que viviam ali. Então, nesse momento, eles começam a pedir um rei. Eles veem que os outros povos têm reis terrenos. E eles começam a achar que é necessário novamente ter um líder. E, na verdade, eles pedem um rei para Samuel,
um dos profetas, né? Que naquela época ainda era chamado de juiz. E depois ele foi também o primeiro profeta. Samuel ficou um pouco assim contrariado com esse pedido do povo. E isso nós podemos encontrar na passagem no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, do versículo 1 ao 22. Ele pensou, esse povo aí está pedindo um rei terreno, porém um rei terreno vai exigir o quê? Vai exigir muitas coisas, dinheiro, poder, e isso quem vai pagar a conta? É como nós hoje, quem paga essas altas contas somos nós através do imposto. Então Samuel não viu nisso um bom sistema, porque o sistema tribal, onde havia juízes, cada tribo, né, cuidava do seu povo, existia igualdade, era um plano bom e Deus era o rei desse povo. Mas vamos ver o que Deus, quando Samuel então vai levar essa causa, esse pedido do povo até Deus, vamos ver qual foi a resposta de Deus? Então, nesse momento, né, ele diz assim: porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a palavra do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitam a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Essa leitura nós encontramos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, do versículo 6 e 7. Bom, então aqui o que Deus disse a Samuel? Escute a voz do povo. Eu acho isso tão bonito porque ele diz, não estão rejeitando a ti como juiz, mas sim a mim como o rei desse povo. Eles estão pedindo um rei terreno. E também, claro, nós encontramos também no primeiro livro de Samuel, logo no capítulo 9, à frente do versículo 11 ao 26, passagens em qual Samuel para pensar sobre isso, esse pedido do povo que Deus havia lhe dito e fala, não, realmente acho que é chegado o momento em que um rei terreno, uma nova forma de governar o povo de Deus vai ser boa, vai ser legal. Então, temos aqui a instauração da monarquia, né? E nessa monarquia, o primeiro rei que Samuel vai ungir a escolha de Deus é Saul. Mas Saul não foi um rei muito bom. Ele acabou cometendo muitas coisas que desagradaram a Deus. E o poder, né? O poder é difícil, né? Como tem aquele ditado, né? Dê poder a uma pessoa e você conhecerá, né? Ela verdadeiramente. Então aqui Saul desagradou muito a Deus. E Deus então pede que Samuel vá até Davi, né? E unja ele rei. E aqui, claro, existem muitos conflitos, o qual não vamos poder entrar agora no mérito dessa questão. Agora, algo que é muito importante. Quando Deus ungiu a Davi, conhecendo o coração de Davi, Deus prometeu a ele que o seu reinado não teria fim. Então, por isso que Jesus vem da descendência de Davi, da tribo de Judá. Nós já vamos compreender um pouquinho melhor sobre esta questão das tribos. Então, no período da monarquia, é o período que nós encontramos na Bíblia os profetas. E qual era a função dos profetas? Então, Deus antes era o rei daquele povo e existiam os juízes que ajudavam a administrar os conflitos do povo. Agora nós temos um rei terreno e então entra a figura do profeta. O profeta é como se ele representasse Deus na terra e ele tem duas principais missões. Uma, denunciar as injustiças, principalmente de quem? Do rei, dos poderosos, mas também do povo. E anunciar as palavras de Deus, anunciar a esperança para aquele povo que, com certeza, né, logo, em breve, começaram a ser oprimidos pelo poder. Mas agora vamos entender um pouquinho essa questão das 12 tribos para poder compreender depois a divisão do reino. Vou estar ampliando para que vocês consigam visualizar melhor. Então, as 12 tribos de Israel, eles vão ser o quê? Né? Eles têm origem nos 12 filhos de Jacó. Jacó
é aquele, né, ao qual a promessa foi passada, né, de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. E Jacó, após ter um encontro com Deus, né, aquela passagem tão linda, Deus muda o seu nome para Israel. Mas é a mesma coisa, Jacó e Israel, ok? Então, Jacó, ele teve duas esposas, que seria a Lia e a Raquel. A Raquel tinha a sua serva, né? E Lia a Zilpa, sua serva. E naquela época, gente, não hoje, mas naquela época, o que era comum? Era comum as servas das suas senhoras também serem as, digamos assim, esposas do marido, tá certo? Para quê? Para ter mais filhos, para poder dar filhos para Deus. Então, aqui nós vamos encontrar os 12 filhos de Jacó. Bila teve Dan e Neftali. A Raquel teve José e Benjamim. A Lia teve Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. A Zilpa teve Gade e Asser. Mas por que José está arriscado e Levi está arriscado aqui? Veja, o número 12 na Bíblia é o número da escolha, é um número muito importante. Então, José aqui, na verdade, não foi ele que teve um nome de tribo, mas sim os seus dois filhos, Efraim e Manassés. Levi, ele está arriscadinho aqui porque a tribo de Levi ficou com a herança do Senhor, ou seja, eles não receberam terra lá na terra de Canaã, mas sim a herança que era o Senhor para cuidar do templo de Deus e assim receber o dízimo das outras 12 tribos. Todas as tribos tinham que dar o seu dízimo para Levi, né, para a tribo de Levi, e eles cuidavam de tudo que pertencia a Deus, cuidavam dos sacrifícios, rituais. Então, para que ficasse o número 12, que é um número muito importante, temos os 12 apóstolos, muitas vezes aparece o número 12 na Bíblia, lembrando sempre que é o número da escolha. Por que manter os 12, né, o número 12, então a tribo de José, em vez de ficar somente como José, fica como Efraim e Manassés, tá certo? Então vamos seguir aqui para compreender, porque agora eu tenho aqui um quadro grande para explicar. Ok, então as 12 tribos de Israel saíram, caminharam pelo deserto, entraram na terra prometida e aos poucos foram conquistando a terra de Canaã. Na época de Davi, somente na época de Davi, é que toda aquela terra prometida foi conquistada pelo povo. Porém, por causa disso, né, teve muito derramamento de sangue. Então, Davi já tinha desejo de construir um templo para Jerusalém. Porém, devido a esse derramamento de sangue, não foi ele quem construiu, mas sim o seu filho Salomão. Salomão, então, constrói o Templo de Jerusalém. Até aqui, as 12 tribos estavam reunidas, estavam juntas. Mas então, por que se dividiram? Vamos compreender. Para que Salomão construísse esse templo, ele precisou cobrar altos impostos para construir palácio para ele, um palácio para Deus. E ele acabou, assim, judiando um pouco do povo. Pouco não, bastante. E então o povo já estava cansado, né, de tanto caminhar no deserto. Depois tiveram um rei que não foi muito bom. Depois tiveram as lutas, né? Quando eles encontraram um pouco de paz, vem Salomão e cobra altos impostos. Isso tudo foi ficando muito pesado para o seu povo. Quando Salomão, então, digamos assim, ele morreu, o seu filho Roboão, ele vai estar assumindo o trono. E sabe aqueles amigos que dão aqueles conselhos não tão bons para nós? Então, foi isso que aconteceu. Roboão tinha uns amigos, né, jovens, que falaram assim para ele: vamos manter o mesmo imposto que seu pai cobrava. Já os, digamos assim, anciões disseram assim: olha, vamos aliviar, seu pai já construiu o templo, vamos aliviar tudo isso. Mas o que ele falou? Não,
os amigos falaram, não, vamos continuar cobrando esse imposto, vamos fazer festa, vamos aproveitar. E, infelizmente, o Roboão escuta o conselho de quem? Dos amigos jovens, em vez de escolher os conselhos dos anciões. Isso faz com que o povo se revolte, em especial Jeroboão, que era um dos líderes ali, e ele vai então conseguir gerar essa revolta, né, das tribos, do povo em si, e ele tem o apoio. Deixa eu voltar a imagenzinha para vocês acompanhar. Então, Jeroboão, que não é filho de Salomão, não é, né? Ele era um líder apenas. Ele então consegue fazer essa ruptura aqui no reino de Israel. E ele é apoiado pelo profeta Aías. E o que acontece aqui? 10 tribos, ele consegue levar 10 tribos para o reino do norte, tá? Então está aqui a descrição das tribos que vão para o reino do norte. E Roboão consegue manter aqui então a tribo de Judá, que é da descendência de Davi, Salomão, aquela descendência ao qual Deus prometeu que viria o Messias, Jesus. Eles ficam aqui no sul e a tribo de Benjamim também. E aí, assim se dá a sequência do reino. Quando tiver verde aqui na imagem, significa que foram reis ruins para o povo, que não foram bons. E aí a gente observa algo aqui, né? Aqui no Reino do Norte tá tudo verde. Aqui tem alguns verdes. O que isso significa? Quando o reinado não é passado de pai para filho, né? Existe uma luta pelo poder. Então aqui era comum um rei acabar, né, digamos, matando, né, dando aquele conhecido golpe para assumir o reinado. E isso, então, claro, muito turbulento. Aqui nós encontramos a figura dos profetas, tá? São os profetas que estiveram nesses períodos no Reino do Norte. E aqui, então, o Reino do Sul, com a tribo de Judá e Benjamim, nós vamos encontrar também importantíssimos profetas, aqui em especial, né? Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Por quê? Deus ele continuou enviando profetas para anunciar as suas palavras, denunciar o que estava sendo feito de errado, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Mas é difícil, né? O povo ouvir a voz dos profetas. Por quê? Porque a gente não gosta muito de ouvir aquilo que não nos agrada fazer. Então, esses profetas muitas vezes foram perseguidos e até mortos por denunciar injustiças dos seus reis. Bom, então, seguindo aqui a nossa breve explicação, né? Sintetizando tudo isso, o Reino do Norte chegou um momento que um reino dividido, né? O que acontece com ele? Ele fica mais fraco. Mas vamos observar agora o território aqui para ver a diferença que ficou entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, o Reino do Norte, com 10 tribos, né? Cada tribo tinha recebido um pedacinho de terra, né? Dependendo do tamanho da sua tribo. Então, é claro que o Reino do Norte, tendo 10 tribos, teve uma área, uma extensão muito maior. E não só a extensão, mas uma região muito produtiva, né? Olha, bem irrigada, com água. E também a questão aqui da passagem, né? Digamos assim, das vendas do Egito e de tudo mais. Então, aqui eles tinham um poder aquisitivo maior. Porém, aqui nós vemos que em Judá, por mais que ele era bem menor, nós observamos o quê? Que aqui ficou o templo. E isso é algo muito importante para eles, tá? O território era reduzido? Sim, bem reduzido. Porém, aqui permanece o quê? A promessa também de Deus, a promessa de que a descendência, o Messias, aquele reinado eterno, viria então da tribo de Judá, que seria a tribo
de Davi. Bom, então aqui nós vamos vendo que o importante é que continuou sendo a capital de Jerusalém. Ele tentou unificar, né, novamente esses dois reinos, só que de forma assim um pouco forçada. E aí então o profeta Seméias disse: olha, é melhor não forçar, vamos deixar assim como está. E dessa vez ele ouviu então os conselhos, tá certo? E aí, então, nós observamos que essa divisão toda fez o quê? Fez com que enfraquecesse o povo. Como o próprio Jesus diz, um reino dividido, ele acaba, ele fica fraco. E infelizmente foi isso que aconteceu. O mundo, né, acabou assim, as outras potências que estavam em volta acabaram dominando eles. Eu vou voltar aqui o mapa para explicar melhor. Quando voltamos aqui, nós observamos que esse reino aqui, ele durou o quê, né? Em torno de 200 anos. E aí vieram outras potências de fora e fizeram o quê? Levaram esse povo exilado. O Reino do Norte, então, ele acaba antes, né? Alguns anos antes aí, em torno de quase também 200 anos antes do Reino do Sul. O Reino do Sul também chegou um momento que houve uma ruptura? Também. Qual foi esse momento? Esse momento foi o momento em que eles foram para o exílio da Babilônia. Mas isso tudo é conversa, né? Prosa, como dizem, para um outro vídeo. A intenção aqui foi explicar essa divisão Reino do Norte, Reino do Sul, por que isso aconteceu. E claro, depois do exílio da Babilônia, o que é muito bonito, que eu já posso falar assim de antemão, é que essas 12 tribos se reúnem novamente e começam a formar as sinagogas e o judaísmo se forma. Bom, mas detalhadamente nós vamos falar sobre isso em outro vídeo. Se você não curtiu ainda o vídeo, não saia sem curtir. Compartilhe com as pessoas que você acha que vão gostar de saber sobre esse momento da história de Israel. Saber da história de Israel é saber da nossa história, porque afinal Jesus vem de toda essa história de Israel. Lá foi feita a promessa, Jesus cumpriu e nós estamos nessa promessa. Então, faz parte da nossa história também. Bom, eu espero que você tenha gostado e compreendido essa questão. Paz e bem!